Bom dia a todos, olá. Estou aqui com a psicóloga Rosimeire Balog Vancelotti. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, atende crianças, adolescentes e adultos, faz terapia de casal e família. A Rose vai conversar um pouco com a gente sobre como a psicologia pode ajudar a compreender e a lidar com questões relacionadas à exclusão. Rose, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leni, tudo bem? É um prazer estar aqui falando de um assunto tão delicado. Quero ver se eu posso ajudar um pouquinho a compreender e, quem sabe, ajudar dando algumas dicas de como lidar com algumas situações que surgem não só na escola, mas no nosso dia a dia. Qual tem sido o papel da psicologia no trabalho com a inclusão nas escolas? Veja, essa é uma discussão já de décadas. Há mais ou menos 40 anos no Brasil se fala dessa questão da inclusão. E há bastante tempo a psicologia, representada pelos conselhos de psicologia, Conselho Federal, conselhos regionais de psicologia, vem tendo todo o empenho incentivando os profissionais a pesquisar, a se aprimorar e entender melhor como ajudar o indivíduo que tem necessidades especiais de aprendizado. Então, muitos eventos, várias iniciativas nesse sentido. O papel da psicologia, ele não se limita a emitir laudos e aplicar testes. Cabe ao psicólogo conhecer as necessidades psicológicas de todos os indivíduos envolvidos, levando em conta que toda criança possui características, interesses, habilidades, necessidades de aprendizagem que são únicas. O psicólogo inserido na escola, ele tem um leque enorme de possibilidades. Ele pode lutar para que a escola seja um mundo onde caibam todos os mundos. Lutar contra a discriminação, a desqualificação e o preconceito. A psicologia, ela deve ser vista como uma importante ferramenta no apoio à transformação da educação. Nós podemos fazer interface, nós, enquanto psicólogos, essa interface saúde-educação, que é uma necessidade tão presente nas escolas. Colaborar no processo ensino-aprendizagem, não somente com crianças com necessidades especiais, mas com todos os alunos. Então, ajudar até mesmo a pensar no espaço físico da unidade escolar, se ele está adequado para o desenvolvimento e para a exploração de todas as potencialidades da criança. Ajudar a refletir as relações que se dão dentro da escola. Veja, há inúmeras relações de alunos entre si, levando em consideração a importância da convivência e o efeito que essa convivência tem na vida do indivíduo. Dos alunos com os professores, estes são vistos como a autoridade no saber. São soberanos na sala de aula, numa relação com os professores que, em muitos aspectos, até mesmo não é responsabilidade e obrigação do professor, mas muitas vezes o aluno estabelece, ele projeta, ele transfere para o professor uma relação que chega a completar e às vezes até a substituir a relação que ele tem ou que ele deixa de ter em casa com os pais. Então você veja como o papel do professor é de grande responsabilidade. Também ajudar nessa relação dos alunos em relação à instituição como um todo. Todos os profissionais que estão inseridos, porque o aluno ele não fica somente dentro da sala de aula, ele tem um relacionamento com coordenação, direção, inspetor e com a instituição como um todo, as suas regras, direitos, deveres. E, por último, posso mencionar aqui a relação do aluno com o conteúdo. Como é que esse conteúdo está sendo passado, está sendo transmitido para propiciar realmente a compreensão dele.
Porque muitas vezes nós sabemos que o professor pode saber muito, mas tem a sua dificuldade, a sua limitação em se fazer ser entendido de maneira clara e simples. É responsabilidade grande mesmo do professor, né? É a questão do vínculo, né? O vínculo afetivo que ele deve, né, criar com o aluno, para que o aluno se, se predisponha a ouvi-lo e a compreendê-lo e a aceitá-lo, né? É muito importante. É verdade. Rose, quem compõe o grupo alvo deste olhar da psicologia? De que falamos quando se fala em inclusão? Olha, quando se fala em práticas inclusivas, nós estamos falando dos portadores de necessidades especiais, certo? Mas eu proponho aqui nós conversarmos com um olhar ampliado. Falarmos de pessoas que têm sido excluídas por serem consideradas deficientes, anormais, inferiores, com características físicas, psicológicas e sociais que destoam da maioria de seu grupo. Por exemplo, indígenas, negros, homossexuais, pessoas em situação de rua, de abandono, de pobreza, os obesos, os nerds, os deficientes físicos, deficientes intelectuais, deficientes sensoriais, pessoas com distúrbios neurológicos, os superdotados intelectualmente, aqueles com problemas emocionais e comportamentais. Veja, o grupo é enorme. Então, o trabalho de educação inclusiva é solução para toda a escola, porque ele desafia a educação a ser boa para todos. O julgamento, Leni, o preconceito e a discriminação, eles estão presentes em nossa sociedade, isso desde os primórdios, certo? Eu consigo me lembrar de um caso, quando eu era jovem, eu estava no primeiro colegial, então eu devia ter o quê? Uns 15 anos, eu estou falando de coisa de 35 anos atrás. Essa menina, eu estava no primeiro colegial, ela estava no segundo. E era uma menina que tinha características assim mais masculinas. E lógico que ela tinha apelido, então era o sapatão, o pessoal tirava sarro. E eu olhava, e eu tinha uma compaixão por aquela menina porque eu nunca a vi com nenhum amigo, com nenhuma amiga, com ninguém. Eu a via muito distante. A impressão que me dava é que o mundo dela era um mundo conturbado. Eu já naquela época tinha um olhar de reflexão quando olhava para ela. O que aconteceu? Essa menina se suicidou. Ainda naquele ano, eu no início do meu colegial. É muito difícil a gente não imaginar que questões de sofrimento com a sexualidade dela não estivessem presentes no que a levou a cometer esse ato. Porque naquela época isso era extremamente complicado, uma pessoa que já mostrava a sua sexualidade e ainda no ambiente escolar, o que você sabe que é muito cruel. Só que os anos se passaram, nós estamos em 2016 e as coisas não mudaram tanto assim, ou mudaram. Os homossexuais, eles sofrem um preconceito absurdo. É muita gozação, é muita chacota, eles são sim discriminados. E por que não dizer que eles sofrem toda uma violência? O homossexual, na rua, gratuitamente, ele muitas vezes apanha, ele é cruelmente machucado e às vezes até morto. Ele anda pelas ruas, ele sai de uma balada, ele sai de uma festa com medo. Só que a mídia não mostra tudo isso. Então, o nosso julgamento, o nosso preconceito ainda é muito alto. Nós temos um trabalho social enorme. E falando então, de novo, de escola inclusiva, o que se espera é um ambiente que inclua, acolha, integre todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. É o educar para a diversidade. Portanto, não se refere apenas a um grupo de pessoas com deficiências específicas, mas a todas as pessoas indistintamente, envolvendo todos os grupos que historicamente foram excluídos da sociedade e incluídos de forma marginal
nos diferentes espaços educacionais brasileiros. Rose, a psicologia vê que os esforços no sentido de incluir essas pessoas está dando certo? Olha, Leni, a realidade brasileira mostra que, apesar de todo o avanço no conhecimento científico que vem sendo produzido para compreender mais, entender mais como lidar com o indivíduo com necessidades especiais, existem também toda uma mudança que vem sendo feita na legislação. Os avanços existiram sim, mas nós ainda estamos muito distantes de garantir isso que seria o esperado, que é o direito de educação no caráter público, universal e de qualidade para todos. O foco do trabalho com inclusão, ele deve ser o potencial de cada um, na verdade, e não a deficiência em si. Os alunos, eles estão matriculados sim nas escolas, eles estão ali na sala de aula, eles vão às escolas, assistem aula, mas eu te pergunto, será que os alunos de fato estão participando da dinâmica dentro da sala de aula? Eles acabam sofrendo uma inclusão perversa. O número de alunos com necessidades especiais, e nisso eu incluo todo aquele grupo que eu falo, que eu comentei há pouco com você, aluno que tem uma certa dificuldade, às vezes, na compreensão de uma disciplina. Então, o número de aluno que precisa de uma atenção maior, que precisa de um cuidado maior, ele é enorme. E desses alunos especiais, mesmo como nós compreendemos, aquele grupo menor, com as deficiências físicas, intelectuais, esse grupo mais em específico, quando se fala de prática inclusiva, esse número também vem aumentando de maneira absurda dentro das salas de aula. E eu te pergunto, será que esses alunos estão de fato aprendendo? O que nós vemos é que existem alunos que estão já no ensino médio, mas que são semi-analfabetos. Não sabem tabuada, não sabem fazer uma continha de dividir, mas eles, estatisticamente, eles estão incluídos na escola. É uma questão difícil, né? Na realidade, nós temos algumas dificuldades nas escolas, né? Principalmente escolas públicas, né? Salas superlotadas. Rose, quais são as dificuldades que a psicologia observa para este trabalho de inclusão nas escolas? Olha, Aline, são várias. Para começar, a falta de formação especializada, a falta de recursos adequados, a falta de professores auxiliares, porque você ter uma classe em que você tem a demanda dos alunos, vamos chamar normais, aquele que não tem uma necessidade especial, mas ele tem a necessidade de uma atenção. Ele, para poder se desenvolver, ele também precisa de um olhar. Temos também o alto número de alunos em sala, a falta de apoio técnico constante, e isso eu acho que é muito importante para ajudar os professores e toda a equipe. O psicólogo, ele deveria estar dentro de todas as unidades escolares. Isso é uma luta nossa já antiga e que nós ainda não conseguimos. Existem os centros de referência, em que tem os técnicos e os professores, orientadores, diretores, eles pedem uma ajuda, eles falam que eles estão com determinado problema, o técnico vai até a escola. Mas isso é pouco. O ideal mesmo, em função da complexidade do tema, da complexidade que é esse processo de ensino-aprendizagem, o ideal seria que cada unidade tivesse um psicólogo. E olha, mesmo em boa parte das escolas particulares, também não há psicólogo. Não tem. E eu vou falar para você que eu atendo crianças e adolescentes, e quando eu visito as escolas, quando eu identifico essa necessidade de ir até lá para compreender um pouquinho melhor a dinâmica da criança, saber como é que ela está se relacionando com o aprendizado, com os colegas, com a professora, com a instituição como um todo, se eu encontro profissionais abertos, aí é uma maravilha para trabalhar.
se eles estão ali comigo para entender o que está se passando e pensarmos juntos em possibilidades para ajudar essa criança que está apresentando algum problema, aí realmente nós conseguimos evoluir positivamente na queixa que está apresentando a criança. E outra coisa também é quando você consegue o envolvimento da família. E a família, ela é essencial. Ela tem sempre que ser incluída. Quando eu atendo adolescente, de uma maneira geral, eu não trabalho com os pais. A menos que eu identifique ou o próprio adolescente perceba, e às vezes ele pede. Tá muito difícil, Rosa, eu gostaria que você chamasse o meu pai para conversar. E como ele já tem idade, é ele que vai me dizer se ele quer estar presente, se eu posso abordar esse tema. Então eu tenho todo um cuidado, tenho todo um sigilo nessa relação com esse adolescente. Já a criança, você está tratando, se o psicólogo, e vai aí uma dica para os psicólogos e para os pais que têm crianças que estão em tratamento psicoterápico ou com alguma necessidade. Uma criança de 7 anos, por exemplo, que está apresentando algum sintoma, ela está certamente reagindo à dinâmica familiar. Então, não dá para você simplesmente pegar esta criança, colocá-la na terapia e não olhar o sistema. Então, o que eu faço? Faço sessões de orientação de pais. A frequência nós vamos ver de acordo com a necessidade da família. Pode ser semanal, quinzenal, uma vez por mês, e rende bastante. A gente quando faz uma vez por mês, você vê que o tempo está acabando e tem bastante coisa para falar. Eles têm dúvidas, como é que pode lidar com essa situação, com aquela, e você percebe, aí você nota a criança realmente evoluindo quando os pais estão dispostos, quando os pais estão de fato presentes no processo de desenvolvimento da criança. E uma outra dica é sempre incluir pai e mãe. Se existe pai e mãe ainda que separados, divorciados, morando em casas diferentes, mesmo assim, essa criança tem pai, essa criança tem mãe. Ela pode até ter madrasta, padrasto, todos eles. Às vezes ela fica o dia inteiro com a avó, essa figura é essencial. A gente não pode, o psicólogo não pode cair naquele discurso que muitas vezes eu escuto da mãe. Não adianta chamar o pai, ele não vem, ele não vai querer vir. Cabe ao psicólogo tentar. Eu vou ligar, eu vou conversar. Sabe qual é a minha experiência? 99% das vezes eles vêm. Vêm, gostam, participam, falam, puxa, que bom que você me chamou, meu filho já passou com um psicólogo antes e nunca me chamaram. Tem que envolver. E continuando, quando a gente fala de dificuldades no trabalho de inclusão nas escolas, existem algumas questões que são implícitas. Como, por exemplo, como é o clima nessa escola? Tem um clima aberto? O clima é gostoso? É bom? Essa instituição, esses profissionais, eles estão abertos a rever a sua prática, a sair daquele lugar de comodismo, de conforto e aprender coisas novas e fazer diferente. Os professores, por acaso, estão apresentando alguma resistência a fazer diferente, a esse processo inclusivo? A gente tem que olhar, às vezes, com lupa o que está nas entrelinhas, sabe? Os professores, eles muitas vezes apresentam atitudes ambíguas, sentimentos e atitudes ambíguas em relação a esse processo de inclusão. Eles podem até concordar, achar bacana, achar bonito, mas quando essa criança cai na sala dele, ele às vezes fica extremamente angustiado e questiona o que eu vou fazer com isso. Fica nervoso, fica perdido. E entra aí novamente a necessidade não só de formação contínua, mas dos técnicos para ajudar esse professor nessa função tão difícil. Que o psicólogo poderia tanto aliviar toda essa tensão. É verdade. Né? Não só com alunos, mas com os professores e como eles enfrentarem isso, né? É verdade, porque você sabe que o que a gente percebe é que o professor também, diante de uma dificuldade, de uma angústia em lidar com determinada situação, ele também acaba
adoecendo. Para falar de inclusão, você tem que falar de mudanças radicais na compreensão dos sujeitos e na estrutura da escola. Esse aluno de inclusão, para o professor, ele é visto como uma bomba que cai na mão dele. Às vezes eu atendo professor que chega aqui e fala assim: ai, meu dia foi horrível, tem uma sala com 30 alunos e ainda tem um autista. Não é o autista que está pesando tanto, mas isso é uma coisa que angustia. No meio desses 30, veja, já é uma sala grande. Normalmente, quando esse aluno cai na sala do professor, para ele é extremamente pesado e angustiante. Ele fica pensando, mais isso ainda para mim, porque ele sabe que os outros 30 também têm necessidades. Mas a gente olha que o autista é aquele que tem uma necessidade especial. De fato, uma criança como um autista ou com qualquer outra deficiência vai requerer mais atenção. Mas e os outros? Eles também têm suas limitações, né? E o professor, ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa atenção especializada, porque ele é o caminho do sucesso de tudo isso. Ele é a pedra angular. Se o professor tiver uma barreira interna de atitude em relação ao processo de inclusão, nada vai dar certo. Se o professor tiver aberto, qualquer outra barreira que se apresentar na instituição, seja de espaço ou de ferramentas ou de outros professores, tudo vai se resolver. Só precisa que o professor esteja aberto. Ele é essencial. Esse processo de exclusão vivido por uma criança especial, ele não é ali só na escola. Ele é anterior a essa fase de escolarização. Muitas vezes ele se inicia já no nascimento dela. Quando os pais recebem a notícia de que a criança tem alguma deficiência. Ou quando é diagnosticado algum problema, alguma patologia, alguma deficiência física ou mental. Essa situação é extremamente pesada para os pais. Então, veja, a exclusão social é um processo histórico. Na história da evolução humana, se nós formos olhar em diferentes culturas, as pessoas com necessidades especiais foram vistas como anormais, como sujeitos sem valor, porque para a sociedade eles não podiam trabalhar, não podiam produzir. Eles eram inúteis, então eles só incomodavam, só atrapalhavam. Chegavam a ser vistos, tratados e chamados de monstros, demônios, aberrações da natureza. Muitas vezes eles iam trabalhar em circo, ou eles iam animar a corte do rei. Isso, você sabe que quando eles não eram logo mortos no nascimento, se identificava uma deficiência aparente, eles eram mortos já ali. Se não eram mortos ali, eles corriam o risco de ser mortos mais lá na frente. Há muita história em relação a isso. Só falando por alto para você saber, já quando adultos, eles podiam ser uma deficiência, por exemplo, psicológica, um transtorno importante. Essa pessoa era atirada do alto de um penhasco. Se não mortas, essas pessoas eram abstraídas do convívio social. Olha a exclusão, já lá atrás. Estou falando de uma coisa bem antiga e de várias culturas. Elas eram isoladas, às vezes até escondidas, submetidas a castigos físicos, psicológicos. Então, a coisa é bem antiga mesmo. E as famílias dessa criança que nascia com problema ou que apresentava algum problema depois, ela sofria bastante, porque ela também era mal vista pela sociedade. Sofria pensando qual foi o meu pecado, por que é que Deus está me castigando, os deuses estão me castigando. E não precisamos ir tão longe. Ainda hoje em dia, uma família que tem informação de que o filho tem, por exemplo, a síndrome de Down, ela se questiona muita coisa. Questiona o que ela fez de errado, porque Deus a está punindo, por que a criança dela é diferente. Ela tem que lidar
com toda a decepção, frustração, com o luto da perda daquele filho que ela idealizou um dia, que projetou. Ah, meu filho eu vou levar para jogar bola comigo, meu filho eu vou, minha filha eu vou. A gente sempre projeta. E nem sempre os nossos filhos, na verdade, a maioria das vezes os nossos filhos não vão seguir o caminho que nós gostaríamos que eles seguissem. O que dirá então quando eles já apresentam alguma necessidade especial, né? Então, para falar de escola inclusiva, Leni, a gente tem que antes falar de sociedade inclusiva, família inclusiva e a aceitação do próprio indivíduo. E onde é que ela nasce? Na família. Se a família aceita esse indivíduo, ama do jeito que é e aprende a lidar, isso fica muito mais fácil. E você sabe que o sistema em que nós vivemos, falando de Brasil, ele é excludente já na sua raiz. Eu não sei se você já parou para perceber, nós somos, na verdade, quem nós somos, nós brasileiros? Na nossa história, nós somos filhos de uma índia estuprada por um estrangeiro, estranho, explorador, aproveitador, que veio aqui simplesmente para roubar o que a gente tinha. Ele estuprou a nossa mãe, esse nosso pai estuprou a nossa mãe, catou o que podia, ele queria só ficar rico ou ajudar o rei de Portugal com as dívidas que ele tinha com a Inglaterra, e ele ia embora. Essa criança, nascida desse estupro, ela era acolhida como possível por um pai índio que a adotava, enfrentando uma tribo que a rejeitava. Olha essa situação, a gente falando de inclusão e exclusão. Para que nós fôssemos vistos como portugueses, nosso pai era português, mas para que nós fôssemos vistos como portugueses, nós tínhamos que ir a Coimbra para estudar. Com que condições? Nós éramos impedidos de ir a Portugal. Nós éramos vistos como bastardos, como inferiores. Então, olha só a nossa história. Para você ter uma ideia, apesar de um decreto que o Papa lançou, isso há centenas de anos atrás, apesar desse decreto que ele lançou, colocando que os índios eram seres humanos, ainda assim os europeus viam que os índios eram biologicamente diferentes diferentes dos europeus, como se eles tivessem uma constituição diferente. E eles alegavam que sim, os índios eram inferiores. Então, acontecendo dessa forma, nós ficamos aqui, não podíamos ir para Portugal e nós ficamos. Mas o nosso olhar ficou lá, em Portugal, ficou na Europa. Então, nós ficamos com aquela coisa do sentimento de inferioridade, da exclusão, da síndrome do cachorro vira-lata, de que tudo aqui no Brasil é pior, tudo que tem lá fora é muito melhor, esse país é uma porcaria, aqui nada dá certo. A gente ouve isso onde? No aeroporto, logo que alguém chega, brasileiro chega, a gente já chega xingando. Ah, só nesse país aqui mesmo. Você está na fila do supermercado, alguém está falando, esse país é uma porcaria mesmo. Nós falamos mal de nós mesmos. Nós cuspimos na nossa imagem. Será que é para tudo isso? Será que o que o outro tem lá é tão mais perfeito assim? Então, esse brasileiro que nasceu desse estupro, ele tem um sentimento de pertencimento muito contraditório, porque é cheio de ressentimento, o que causava uma incapacidade, uma falta de dignidade, de patriotismo, de decência, de honestidade, de intenções nobres. Essas imagens, se você prestar atenção, elas configuram, elas estão presentes no nosso imaginário, no nosso inconsciente coletivo, montando o que é o nosso complexo, um complexo cultural. E assim foi a nossa colonização. Ao contrário, se você olhar como é que foi a colonização dos Estados Unidos. Estados Unidos, os primeiros colonizadores foram os ingleses.
Os ingleses foram para os Estados Unidos para morar lá, para fazer daquilo uma nação, para transformar aquilo num lugar bom para se viver. Eles foram para lá, esses imigrantes foram com o intuito de se transformar em americanos. O português que veio para cá, o nosso colonizador, veio para tirar o que a gente tinha e ir embora. Por muitos anos nós fomos só explorados e roubados. Já nos Estados Unidos, não. Então, por que será que os Estados Unidos têm um sentimento tão grande de patriotismo? Nós não temos isso. O patriotismo do americano é um negócio impressionante. Mas isso vem onde? Olha a história deles. O imigrante que foi para lá foi realmente com o intuito de aproveitar e fazer coisas boas e ali ficar. O imigrante que veio para cá, ele não... Nós nem sequer incluímos de fato a cultura indígena na nossa cultura. Nós tiramos sarro dos índios. Onde é que os índios moram? Isolados, bem longe. Estão escondidos, eles estão distantes. E aí, como se não bastasse essa mancha no nosso complexo, nós ainda temos a mancha da escravidão. Aí, em seguida, vem os negros para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, de café. Então, trabalho braçal, eles eram vistos e lidados como se fossem coisas. Veja, é mais uma mancha na nossa identidade brasileira. Nesse nosso, mais um forte tempero, um elemento nesse nosso complexo cultural. E eu conto tudo isso, eu acho isso riquíssimo, simplesmente para que a gente entenda quão antiga é a questão da exclusão na nossa história e na alma do nosso coletivo. Nós somos, portanto, no mínimo, cúmplices de práticas produtoras de discriminação e preconceito. Então, com base em tudo isso, eu vou dar algumas dicas a partir de agora para as pessoas que trabalham na educação ou mesmo para os pais saberem melhor como lidar com seus filhos em casa e para a gente refletir na questão nossa mesmo da sociedade, o que é que nós podemos fazer para reverter e mudar tudo isso que eu contei. Porque não é porque nós temos tudo isso que nós vamos continuar carregando isso para o resto da vida. Carregando nós vamos, mas a gente tem que olhar, ok, e agora o que é que eu faço com isso? Onde vamos mudar, né? Por onde começamos, temos que continuar. Assim não. As crianças, não são só as crianças, as pessoas numa escola, por exemplo, né? Percebe-se que não são só as crianças que passam por uma exclusão. Né? São todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Então, é muito importante tudo isso. Rose, olhando tudo isso, todo esse histórico, podemos imaginar que o convívio dos diferentes dentro da escola só poderá trazer vantagens. Com certeza, Aline. Conviver com as diferenças é essencial, é importante na formação do indivíduo. E, infelizmente, de novo aquela questão do preconceito. Quantos pais não querem tirar o filho da escola porque tem um aluno diferenciado na sala de aula? É mentira minha? Não é. Alguns pais não entendem a riqueza que isso pode trazer. Então, eu conto tudo aquilo para você de história e digo para você que a capacidade de mudança disso está nas nossas mãos. Conviver com as diferenças é a nossa oportunidade de vivenciar um conflito, confrontar valores, praticar a cooperação e a solidariedade, o que é totalmente diferente do que foi vivido lá atrás. Como eu disse, o nosso colonizador ele era totalmente individualista, mas nós podemos mudar isso. E onde é que isso nasce? Na família, olhando de maneira diferente, e aí na escola, proporcionando experiências diferentes para esse indivíduo que vai crescer sabendo que existem pessoas de todo tipo no mundo, que essas pessoas têm necessidades, condições e habilidades diferentes das suas. O caminho da cura para esse complexo cultural que eu te falei, ele está em nós olharmos para o nosso preconceito.
Na prática, no contexto escolar, qual o prejuízo? Quais os prejuízos? Veja, se as práticas escolares se mantiverem do jeito que elas vêm se mantendo ao longo desses anos, elas estão produzindo sujeitos desiguais, oprimidos, impotentes, inseguros. Nós temos a tendência a estabelecer uma consideração de que só há uma maneira única de ser, como se essa fosse a correta, que é o aluno quietinho, participativo, que aprende tudo, cuja família acompanha os cadernos, ou mesmo aquele professor que tem aquele jeitinho de dar aula. A gente acha sempre que tudo é uma maneira única de ser. E nós temos uma pluralidade. E tem que haver espaço para tudo isso. Vou dar alguns exemplos para você. Uma menina que mora numa casa-abrigo, incluída numa sala de aula, inserida numa sala de aula. Ela acaba recebendo esse rótulo. A menina do abrigo, será que ela não é vista diferente? A turma do fundão, a turma da bagunça, não é vista diferente? Os tímidos, introvertidos, os nerds, aqueles que ficam mais quietos no canto também não são vistos de maneira diferente? Aquela líder negativa, vista dessa forma, ou o aluno que não aprende, esse é o problema. Nós fechamos o indivíduo como se ele fosse só aquilo. Aí o que a gente faz é aquela coisa de jogar o bebê fora junto com a água do banho. A criança vira só aquilo. A gente esquece de olhar todas as potencialidades dela que vão além daquilo que você está vendo. Porque ser diferente não significa ser menos ou ser pior. A inclusão, ela é precária dessa forma. Há um risco de limitarmos o indivíduo e ele passar a ser considerado como todo doente, quando na verdade ele tem só uma característica. Então, qual é o caminho? Problematizar a situação. Olhar, que eu sei que essa é uma queixa muito grande dos professores na escola, lidar com os alunos problema. Olhar para ele não é olhar só para aquela criança, é olhar o contexto no qual essa criança está inserida, esse aluno está inserido. É procurar entender ao invés de rotular. Esse deve ser o nosso caminho. Às vezes existe um comportamento na criança que está cristalizado. E quando se tem cristalização, o que desmancha é o amor. Não é a ação truculenta que vai ajudar a resolver. Eu vou te dar um exemplo que eu acho bastante ilustrativo. Eu tive a oportunidade de estar como observadora numa sala de aula e a professora, no meio de uma explicação, ela parou a explicação e falou assim: turma, sabe a fulaninha ali? Vamos chamar aqui de Mariazinha? Uma menina muito quietinha, mirradinha, que sentava no canto da parede, encostada até na parede. Uma menina que era muito, muito, muito introvertida. Ela parecia que estava assustada, como se aquele ambiente fosse ameaçador. E a professora começou a falar em alto e bom tom, com rispidez para a classe. Gente, vocês sabem a fulaninha? E ela olhava para mim, querendo me passar o caso. Ela nunca abre a boca, com a gente ela não fala. Saibam vocês que eu encontrei com ela caminhando no Campolim outro dia. Ela estava caminhando com uma moça, não sei se tia, não sei se amiga. E ela falava e ela ria. Ela não é isso aí que vocês estão vendo, não. Que dó que eu fiquei. Qual é a chance, com uma atitude como essa, dessa professora, trazer essa criança, tirar essa criança desse lugar sombrio, isolado, e trazê-la para gostar de estar ali? Por que não tentar entender por que essa criança está atuando dessa forma, ao invés de expor a menina desse jeito para a turma? Você percebe como é complicado? Outra situação também que eu me recordo, do quanto nós temos que tomar cuidado para não rotular o aluno. Novamente, uma situação em que eu estava observando uma aula e observei várias aulas e me chamou a atenção um rapazinho. Era ensino médio, então tinha um garoto que ele ficava sempre na carteira dele, mas olhando de lado, não participando,
O professor estava falando, ele parecia que estava em outro lugar. Isso foi assim, em uma aula, em outra aula, em outra aula, até que, eu não me recordo da disciplina, mas na aula de um determinado professor, esse menino virou para frente e ele participava, e ele falava. E ele saiu daquela postura invisível para ser alguém. Por quê? Porque aquele professor o viu. Aquele professor viu as habilidades, as capacidades, senão a gente limita muito o indivíduo. Esse menino foi visto e ele teve condições de participar e mostrar quem ele era. E eu fiquei encantada. E eu vi aquele professor como não só um professor, mas um mestre. Quando o professor não dá abertura para o aluno, quando o professor também não estimula o aluno a fazer perguntas e não recebe as perguntas de maneira acolhedora, pode acabar criando até uma reação aversiva do aluno àquela disciplina. Sim. Então, o aluno não gosta de matemática, mas na maioria das vezes você vai olhar, o problema está na relação com o professor. Um professor, um aluno que, nossa, eu adoro física, me conta, meu professor é maior barato, ele explica de um jeito. É o professor trazendo essa abertura, né? Então, o psicólogo, ele pode justamente ajudar a promover junto ao educador essa revisão das práticas dele, estando o tempo todo aprendendo. Professor que está fechado no seu saber, acreditando que não tem nada mais para aprender, ou que ele quer que somente se resolva o aluno o problema, aí a solução desse problema é inviável. Tudo é um conjunto, requer, na verdade, interação. Interação é a palavra. E olha, há inúmeras consequências. Quando você me pergunta, são inúmeras as consequências de vivências de exclusão na vida de um indivíduo. Retraimento, comportamentos diferentes do normal, coisas que os professores, os educadores e os pais têm que ficar atentos. Se o aluno está diferente daquilo que ele é no dia a dia, tem que se prestar atenção que alguma coisa está acontecendo. Ele pode começar a ter raiva, agressividade, baixa autoestima, sentimentos de menos-valia, de rejeição, conflitos familiares, dificuldade de aprendizagem, até mesmo o TDA, o transtorno de déficit de atenção, muitas vezes é resultado de algum conflito que a criança está vivendo. Nem sempre nasceu com isso. Eu tenho uma questão com isso, nem tudo é orgânico. Muita coisa se cria no convívio com o meio. E as patologias, elas também são criadas, como, por exemplo, ansiedade, depressão. As nossas crianças estão cada vez mais desenvolvendo mais cedo toque como transtorno obsessivo compulsivo, pânico. A questão disso tudo é o impacto na dinâmica do indivíduo. Não só no momento, mas na relação que esse indivíduo vai ter com o mundo. Pois é, Rose, como é tudo tão importante isso, né? Como é importante que as pessoas reflitam sobre tudo isso. Refletir são sobre a prática, né, atitudes pessoais, né? Em todas as situações, em todos os ambientes, né? Não só na escola. Podemos dizer que as falhas para a condução desse processo de inclusão se inicia em nós mesmos, em cada um de nós? Sim, Leni. Nossos preconceitos, eles levam a atitudes diferenciadoras. Temos ideias preconcebidas sobre as coisas e isso nos faz agir já de maneira, muitas vezes, já defensiva ou já desqualificando o outro, rotulando. Um exemplo para você. Será que no contexto escolar, as crianças e adolescentes que chegam muitas vezes de outra escola, vamos supor uma criança que foi transferida de escola porque lá ela brigou, teve um problema de comportamento. Será que esse aluno, quando ele chega na escola nova, os professores que o recebem, eles conseguem se abster dessa informação e tratar esse aluno como um aluno novo que chegou, buscando acolhê-lo para que ele se desenvolva de maneira diferente, escreva uma história diferente da que ele escreveu na escola anterior? Isso é para a gente refletir. Eu tive um exemplo muito bom no consultório de um garotinho que eu atendi de 7 anos,
Ele vinha tendo problemas muito sérios na escola. Eu acabei descobrindo que ele tinha uma insegurança muito grande no processinho dele de aprendizado. Ele sentia que ele não era capaz de ler, de fazer as atividades, ele ficava muito angustiado. E ele desenvolveu um mecanismo de defesa para lidar com essa angústia. O que ele fazia? Ele levantava, enquanto estava todo mundo fazendo lição, ele levantava e ele ia destruir o trabalho de todos os outros colegas. Ele rasgava, ele amassava, jogava no chão. E os colegas ficavam com muita bronca dele. E ele começou a não ser querido. Quando ele faltava, a turma comemorava. Quando ele vinha, o pessoal já falava: ih, o fulaninho chegou. Olha como esse menino começou a se sentir. Aí ele começou a reagir. Ele começou só a piorar e a ficar mais agressivo. Eu acabei orientando os pais, eu cheguei aí na escola 2 vezes, tentamos de tudo, mas a relação estava muito desgastada e o menino estava sofrendo bastante. Opção, vamos mudar de escola. E eu já de antemão fui na escola, preparei a escola, falei: olha, esse menino está passando por isso. A escola me ouviu, compreendeu e teve uma postura acolhedora. Esse menino era outro nessa escola. Ele ficou apaixonado pela escola nova. E aí eu te pergunto, qual é a diferença? É que ele foi visto nas qualidades que ele tinha. Ele não chegou nessa escola com o rótulo. Rose, os próprios alunos têm sua responsabilidade nesse processo de inclusão e exclusão entre eles? Tem. A turminha é bem cruel quando quer, sabe? Cruel. Então, nas escolas, a gente tem vários grupinhos que você consegue observar. Os populares, os não populares. Você tem a situação do bullying, que eu não vou entrar mais profundamente aqui, mas você sabe. Tem os agressores, os agredidos, os dominadores, os submissos. E é bom a gente olhar uma coisa. Aquele que é muito agressivo, aquele que provoca o bullying, vai uma dica para vocês da área de educação. Por isso que a gente não pode ficar só no comportamento que se apresenta. Por isso a importância de um profissional que nos ajude a refletir e entender o que se passa. Se você for olhar direitinho, pode ser que essa criança que pratica essa violência sofra alguma violência em casa. E ela está só repetindo. Então, se ele se sente inferiorizado em casa, maltratado, não visto em casa, pode ser que ele esteja repetindo isso aqui, mas perpetuando essa violência, fazendo isso com os outros, entende? Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que é sempre essa a razão. Então, às vezes isso é uma atitude compensatória ao que ele vive lá fora. Não fazer com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com vocês. Isso é o mínimo, mas a gente também tem que olhar, às vezes, o que é que está se passando por detrás. Dentre os colegas, também, a gente percebe que existe muita competição. Não sei se você já viu isso, eu vejo bastante isso aqui no consultório. A criança mudou de escola, aí ela tem os amigos, vamos dar um exemplo, os amigos do ângulo, os amigos do objetivo. Os que ficaram lá e os que são novos. Você acredita que tem meio que uma rixa de mas você vai na festa, mas você vai com eles? Mas você não vai com a gente? A criança fica com angústia dividida. E quando você fala de menina, então, é uma coisa impressionante. Eu já cheguei a pensar em escrever um artigo a esse respeito, porque atendendo meninas é muito comum você ver o quanto elas sofrem com a questão dos pequenos grupinhos que elas formam entre elas, das melhores amigas. Então é um grupo de 3, 4, aí elas têm as melhores e ainda dentro das melhores elas formam as best, que elas chamam. E quando dessas aí, 2 conversaram, combinaram alguma coisa e uma ficou de fora, isso é visto com um sofrimento ali na alma. E se essa foi conversar com essa, marcou de fazer trabalho com essa, porque essa aqui tinha faltado, e essa que ficou de fora, na vez seguinte, essa aqui vai marcar com essa e deixar essa de fora. É um processo de inclusão e exclusão que nós fazemos conosco o tempo todo. Veja como a gente falar de inclusão, não dá para ficar, eu não consigo ficar só limitada às pessoas com necessidades especiais. Sim, não.
Não pode, Você viu né? como está presente isso? Parece que não dá para coexistir a escola velha e a nova, e todo mundo ser amigo. Não dá para estar todo mundo junto, todos os colegas. Tem aquela coisa de você dar mais atenção para essa e para essa. E o quanto a gente reproduz e repete o que está vivendo na nossa história lá em casa. Mas isso Uhum. é bem complicado, é onde vem novamente a importância do psicólogo na escola. Uma dica para os pais que eu posso dar agora é: nunca banalizem o que os seus filhos trazem que aconteceu na escola, ou quando eles querem contar alguma coisa. Escutem essa falta de tempo para escutar, porque é um tal de, ai, fulaninho, agora não posso, agora eu tô com pressa, ai, agora eu tô cansada, agora eu quero dormir, ai, fala logo. Ou a criança conta e a mãe fala assim, ai, tá bom, você já falou, não esquenta a cabeça. Então, Falta de tempo. falta de tempo de todo mundo, e aí a criança fica com essa falta de olhar, com essa falta desse ouvir, e acaba muitas vezes adoecendo sim. Aí você não sabe de onde vem problemas estomacais, dores de cabeça e uma infinidade de patologias. Isso é a somatização, é quando a gente desenvolve no corpo doenças que estão no nosso emocional. Fico pensando aqui, né? Inclusão e exclusão também existe entre os profissionais de uma escola, entre os professores. Como você vê essa questão? Também existe, porque é cultural, é inerente ao ser humano. Então, isso pode acontecer entre os funcionários, entre professores. Como que você vê isso? O que acontece é que nós repetimos o que nós vivemos e o que nós presenciamos, o que nós vivenciamos. Os relacionamentos são realmente muito difíceis. Eu atendo professores e eu trabalho bastante com obesidade, com cirurgia bariátrica, e o professor que é obeso, ele sofre muito preconceito. Então tá lá, o aluno que tira sarro do gordinho, mas e os professores? Como é que eles acolhem? Como é que eles olham para esse professor que é diferente, que é obeso, por exemplo? Então, entre professores, também tem individualização, falta de companheirismo, bullying. Então, entre eles mesmos não conseguem, não sabem, não são só eles, tá? É que nós estamos falando desse grupinho. Sim. Nós não sabemos lidar com diversidade. Viver não é tão difícil, Lini. O difícil é conviver. Então, o professor, eu te pergunto, ele tem condições de ajudar os alunos a respeitar as diferenças e ter posturas mais inclusivas com os colegas, se ele mesmo segrega os colegas que são professores também, se ele mesmo se sente vítima da exclusão no ambiente escolar, que é o ambiente de trabalho dele, os professores se sentem incluídos no sistema escolar, ele é ouvido quando tem alguma coisa nova a ser colocada, implantada, desenvolvida. Eles estão vistos e atendidos em suas necessidades também? O professor tem condições internas de praticar a inclusão? É importante cuidar e capacitar os professores, mas não só os professores, todos os profissionais que estão inseridos dentro da escola. Ou seja, todos nós precisamos de um psicólogo na nossa vida para conseguir lidar com essas questões e olhar essas questões que o outro passa e as suas questões, as suas próprias questões. Complicado, né? Rose, uma última questão. Falando um pouco para pais de filhos com alunos com alguma necessidade especial ou alguma deficiência, como os pais podem ajudar seus filhos? Primeira coisa de tudo, Leni, aceitando a deficiência. Todo caminho que se percorre, ele inicia na aceitação. Até chegar lá, os pais já bateram muita cabeça, já sofreram muito, passando por várias outras fases, como negação e raiva, até eles entenderem que tem que aceitar. E quando eles aceitam que o filho tem uma diferença, fica mais fácil. Aí ele vai buscar ajuda o quanto antes para poder aprender a lidar com a situação. E quando os pais aceitam a deficiência, a família pode começar a fazer planos para resolver os problemas de uma maneira mais justa e construtiva.
Quando os pais rejeitam a deficiência, o ajustamento dos irmãos, dos amigos, se torna tudo muito mais problemático. Então, lembrando também uma questão que me ocorre agora, até para a gente finalizar, é que é importante cuidar do sentimento de abandono experimentado pelos demais filhos do casal que possui uma criança com necessidades especiais. Os pais realmente às vezes falham, não é por mal, mas eu sei que aquela criança tem uma demanda maior de atenção, mas e o outro? E os outros? Eles acabam sendo deixados de lado e sem a adequada atenção. Então, vai aí uma dica de que ser pai, ser mãe não é fácil, é trabalhoso e é por isso que muitas vezes fica muito mais fácil quando se exerce essa função. Eu costumo dizer que ser pai é fácil, o difícil é você exercer a função de pai. Então, fica muito mais fácil quando a gente tem com quem contar, com profissionais que podem orientar para que a pessoa possa seguir aí o melhor caminho. Obrigada, Rose. Foi muito bom conversar, aprender, né? E tenho certeza que as pessoas que assistirão vão refletir muito e tirar proveito. Muito obrigada e até a próxima, com certeza.